pessoal, aqui é a Dani, professora de literatura, e hoje eu vou dar mais uma dica para vocês, tudo bem? Hoje a nossa aula dica vai ser sobre o Drummond, e eu selecionei 3 poemas do livro Sentimento do Mundo, tá? Livro que estava no vestibular, e não sei se vai permanecer, provavelmente, né, pessoal? E uma coisa importante, por que eu resolvi trabalhar o Drummond? Né? A gente deu uma olhada na segunda geração modernista, né, na poesia, a gente viu alguns poemas dele, mas eu acho que o Drummond é um poeta essencial dentro da produção literária brasileira, né, principalmente a poética. Exatamente por isso, talvez seja necessário a gente se deter um pouco mais nele, né, e analisar com um pouco mais profundidade alguns poemas. Então, nessa aula dica, a gente vai ver 3 poemas dele, tá? E tentar analisar, entender um pouco mais da escrita do Drummond dentro desse livro, tudo bem? É claro que a gente não consegue aprofundar completamente, porque o Drummond tem uma obra extremamente vasta, uma obra extremamente extensa, né? Mas talvez por meio desses 3 poemas a gente consiga compreender um pouco melhor o período em que Drummond está localizado e a forma crítica e poética de como Drummond coloca essa sua consciência sobre tudo que acontece no mundo ao seu redor, bem como toda a sua experiência artística dentro dos seus poemas, tudo bem? Então vamos lá, a gente vai começar com o primeiro poema que inaugura o livro, né, e que dá título ao livro, que é O Sentimento do Mundo. Vamos fazer a leitura aí, tá? Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheia de escravos, minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado, eu mesmo estarei morto, morto o meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras, humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista, que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aí nesse poema, tá? É importante a gente entender que o Drummond, ele não tem, e fica muito claro, né, com a leitura desse primeiro poema, que aqui ele não vai ter uma visão idealizada do mundo, uma visão sonhadora do mundo, ou até mesmo uma visão otimista do mundo, né? Fica muito claro que o Drummond, o sujeito poético, me desculpa, né? O sujeito poético que escreve esse poema, ele tem uma visão que é uma visão um tanto quanto mais realista, mas é uma realidade que ele vai colocar aqui dentro desse poema, uma realidade que é desoladora, né? Não é uma realidade que vai animar o poema ou dar o poeta, o sujeito lírico, sujeito poético, me desculpa, mas vai dar, na verdade, uma ideia de desânimo, de desesperança mesmo, tudo bem? Além disso, fica muito claro que o sujeito poético, e aqui talvez se colocando na posição do poeta, deixa explícito para o leitor, né, que ele não tem capacidade de lidar com isso que o cerca, né? Isso fica muito claro ali na terceira estrofe, né? Sinto-me disperso, anterior a fronteiras, humildemente vos peço que me perdoeis, né? Ele sente-se disperso e, portanto, anterior a fronteiras, né? É um sujeito poético que não consegue se colocar e entender de fato aquilo que o cerca, né? Entender criticamente esse mundo que o cerca. E humildemente vos peço que me perdoeis, né? É um sujeito que entende a sua incapacidade de lidar completamente com esse mundo e de compreendê-lo completamente. Lembrem-se, Drummond ele escreve, tá, na segunda geração modernista, né? Tá passando pelo período de guerra mundial e além disso outra coisa que é importante é a gente entender que já começa, né, dentro do Brasil, existir uma espécie de modernidade. É claro que a gente não pode comparar essa modernidade com uma modernidade que existiu em grandes capitais, como, por exemplo, em Londres, né? O Brasil não se compara à Inglaterra, né? Claro que não. Mas nesse sentido de modernidade não se compara, eu quero dizer. Mas há já um espírito de modernidade presente. E Drummond tem contato, é claro, com outros escritores, contato com outras realidades. Já é possível pensar, por exemplo, em metrópole, né? Já é possível começar a pensar em multidões que se cercam nesses centros urbanos, né? Multidões que se cruzam, mas sem nunca se conhecer, sem nunca se olhar, né? Sem nunca de fato se preocupar um com o outro. É importante a gente entender que é nesse contexto que o Drummond escreve, né? Os homens cada vez mais solitários, os homens cada vez mais isolados por tanta tecnologia que vão sendo tecnologias que vão sendo inseridas dentro dessa realidade, mas que nunca facilita o homem de fato compreender a vida ou de compreender o outro, o próximo e a si mesmo, tudo bem? Bom,
Justamente falando disso, né, dessa realidade de modernidade que faz com que os homens estejam cada vez mais afastados e isso só se torna cada vez mais pior, fica muito claro que o sujeito poético aqui dentro desse poema também percebe seu estado de solidão, né? Vejam aí na quarta estrofe: quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, né? Então essa realidade do sujeito poético que percebe que na verdade é um ser solitário dentro de tudo isso que acontece em seu redor. Bom, e aí para fechar o livro, o poema, me desculpa, mais desolador do que a realidade presente que o poeta descreve para nós é a realidade futura. Então é muito importante a gente entender que esse poema ele não fecha com um futuro esperançoso ou com um futuro que poderia dar a ideia de que as coisas se tornariam melhor do que estão agora, né? Percebam, esse amanhecer na última estrofe, né? Esse amanhecer mais noite que a noite, né? Esse amanhecer, esse novo que virá, o amanhecer sempre dá a ideia de novo na poesia, na literatura, né? São símbolos chaves, o amanhecer, então amanhecer é algo que vai ser novo no futuro. Para o sujeito poético aqui é mais noite que a própria noite, né? Então esse amanhecer, ele novamente é um amanhecer desesperançoso e provavelmente pior do que o presente que o sujeito poético vive nesse momento. Tudo bem? Bom, pessoal, o outro poema que eu selecionei aqui para a gente estudar um pouco mais do Drummond é Os Ombros Suportam o Mundo, tá? Também parte do sentimento do mundo. Vamos lá. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada espera dos teus amigos. Pouco importa, vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam um mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas sem mistificação. Bom, pessoal, aqui nesse poema é importante a gente dizer que a gente tem um sujeito poético que é extremamente crítico e completamente consciente do momento presente que está inserido, tá? Além disso, esse sujeito poético ele consegue entender que ele está vivendo um momento presente e que esse momento presente ele é marcado por algumas renúncias, né? E renúncias que na verdade são renúncias um tanto quanto desoladoras também, renúncias que por vezes poderiam nos trazer a ideia de sofrimento, né? Mas esse sujeito poético, apesar dessas renúncias que ele faz, então, por exemplo, as mulheres que batem a porta e você não abrirá, o coração que está seco, os olhos que não choram mais, o amor que é inútil, né? Todas essas ideias de renúncias que esse sujeito poético vai fazendo e vai demonstrando ao longo do poema, é feita de alguma maneira de forma estoica, né? Do estoicismo mesmo, aquele sujeito que vê tanto as partes negativas quanto as partes positivas de alguma forma quase regular, sem grandes exaltações, tanto para o ruim quanto para o bom, né? Então, chegou um tempo em que não adianta morrer, então nem mesmo a morte pode ser vista como uma forma de solução para tudo isso que ele foi renunciando, e chegou um tempo em que a vida é uma ordem, e portanto o sujeito poético entende que viver é uma ordem, é algo que se impõe para ele, que ele tem que de alguma maneira enfrentar, né? É necessário encarar esse tempo presente. A vida apenas sem mistificação. Nesse caso, né, a vida sem mistificação, sem completa capacidade de idealizar, de mistificar, de fazer qualquer coisa que, por exemplo, outros poetas de outros movimentos literários fariam, né? É necessário agora entender a realidade de modo crítico, de modo consciente. É necessário que se viva. Viver é uma forma de enfrentamento, né? E você precisa viver. Né? E nessa forma de viver você não vale a pena você mistificar. É a vida sem mistificação, é a vida sem idealização, é a vida sem o sentimento romântico, é a vida sem grandes nebulosamentos, né? É a vida, ela mesma, tudo bem? Bom, pessoal, novamente aqui a gente tem uma certa ideia de solidão, que eu já anunciei para vocês também no sentimento do mundo, né? Em vão mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, né? Novamente a ideia de solidão.
Mas de alguma maneira, esse poeta, esse sujeito poético, ele acaba por ser quase que solidário com esses outros sujeitos que o cercam, né? Apesar de não esperar nada dos amigos, como ele deixa muito claro na segunda estrofe, na última linha, ele acaba, de alguma maneira, sendo solidário, porque vai descrevendo essas pessoas que também vivem esse momento de realidade, né? E de que forma lidam com isso. Então, por exemplo, alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer, né? Então, de alguma maneira, ele também observa, ele consegue enxergar o outro que está à sua volta, né? O que já se tornava cada vez mais raro e que hoje a gente pode dizer que é muito raro você de fato conseguir enxergar o que o outro está passando, né? Mas esse sujeito poético, ele consegue ter de alguma maneira essa sensibilidade para poder enxergar o outro e entender de que forma eles lidam com essa vida que na verdade foi marcada está sendo marcada cada vez mais por renúncias, né? Nada esperar dos amigos, nada esperar das mulheres, nada esperar do amor, nada esperar por vezes nem de si mesmo. Tudo bem? Pessoal, então é mais ou menos isso desse poema que a gente pode dizer agora. E o último poema da nossa aula dica é o poema que selecionei aqui, Mãos Dadas. Tudo bem? Vamos ler. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos, de mão dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer. A paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicidas. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Bom, pessoal, o que interessa aqui nesse poema é importante dizer que é a vida presente, né? O sujeito poético, como ele deixa muito claro no último verso, né? No penúltimo e último verso, o tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente, é um sujeito poético que está, na verdade, preocupado com essa realidade presente, né? Novamente, não importa idealismos futuros, não importa um certo romantismo para o que virá no futuro. O que importa é isso que cerca esse sujeito, esse mundo que cerca esse sujeito, as pessoas que cercam esse sujeito poético, né? É necessário que você olhe, observe, entenda criticamente, seja solidário dessa maneira que a gente está pensando, né? De conseguir enxergar o outro e entender o outro, né? O que cada vez, como eu já disse, se torna mais raro na vida moderna. O outro presente, né? É necessário entender o tempo presente, a matéria presente e o homem presente, né? A vida do presente. É necessário que você entenda, que você olhe, que você seja de alguma maneira, como o sujeito poético coloca, lá em Ombros Suportam um Mundo, né? Também de uma maneira, de alguma forma solidária, de você poder entender de que forma o outro vive essa vida presente também, tá? Bom, além disso, esse sujeito poético, ele também vai colocar aqui de forma mais explícita a necessidade do homem não se isolar do outro, né? Que é o que acontece cada vez mais, mas aqui há a necessidade de não acontecer isso. Dê uma olhada no último verso da primeira estrofe. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas, né? A necessidade do homem não se afastar do outro homem, de não ficar solitário completamente no meio dessa multidão, tá? Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas, tá? Pessoal, além disso é importante a gente perceber de que forma o Drummond é muito bom em fazer isso, né? O Drummond tem uma capacidade enorme, poética, em fazer isso, em colocar como o sujeito poético consegue observar os outros homens e como os outros homens observam o mundo. Dê uma olhada. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Pessoal, apesar desses companheiros, dessas outras pessoas que cercam esse sujeito poético estarem tristes, né, estarem de alguma maneira caladas, elas nutrem grandes esperanças em relação a esse futuro. E nem por isso o sujeito poético ele acaba por se solidarizar com essas pessoas, né? Mas nem por isso quer dizer que haja aqui dentro desse poema um idealismo, né? Esse sujeito poético, como ele bem consegue colocar aqui, entre eles considero a enorme realidade, né? Esse sujeito poético, ele tem um compromisso crítico e completamente consciente com essa realidade presente, né? Então, apesar dele se solidarizar de alguma maneira com esses companheiros, ele pensa na realidade presente. É esse compromisso com a realidade presente que ele vai ter, tá? Pessoal,
Por hoje é só. Eu espero que vocês possam ler um pouco mais de Drummond, vale muito a pena, tudo bem? Não pelo vestibular, mas pelo que vocês vão conhecer dentro desse poeta. E a partir desse livro eu acho que vocês conseguem, se gostarem, irem para muitos outros que o Drummond escreveu, tudo bem? Pessoal, até a próxima!